Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6 para continuar com o nosso estudo. Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Diz a palavra do Senhor: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Palavra do Senhor. Deus eterno, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nesta noite, ouvindo repetidas vezes, Senhor, a leitura deste versículo. Essa aqui é a tua palavra. Fale conosco hoje mais uma vez. Abençoe aqueles que estão no live, Senhor, assistir a essa mensagem. Abençoe aqueles que vão assistir no YouTube ou em qualquer lugar onde esse vídeo chegar, para que não seja a palavra do homem, não seja a palavra do pregador, mas seja a palavra de Deus. Possamos, Senhor, aprender e nos aperfeiçoar cada dia mais, Senhor, no propósito pelo qual devamos jejuar. E que a tua palavra possa, Senhor, nos ensinar, nos instruir, e nela, Senhor, estarmos abalizadas para crescer, para amadurecer e para edificação. Seja o ensino negativo, seja o ensino falso, seja o ensino antibíblico, Senhor, arrancado, Senhor, das nossas vidas, e prevaleça o ensino da verdade, da pureza da verdade, da edificação que só a verdade pode trazer, nos alcançando em todo momento no nome de Jesus. Que este momento, vidas possam ser edificadas para a glória do Deus Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos quantos vão ouvir esse estudo. Mais uma vez, é a terceira parte do jejum segundo Jesus. Nós já estamos no terceiro dia falando sobre o jejum segundo Jesus, e no quarto dia estaremos se encerrando, que é no domingo da Páscoa, onde estaremos também combinando, né, o encerramento do estudo com uma chega à Páscoa do Senhor, que é um dia, né, que nós vamos encerrar com a denominação Assembleia de Deus Pentecostal o jejum, mas também um dia onde nós estamos a celebrar, né, a anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo, a tomar ceia. Será uma ceia diferente, né, uma ceia da família cristã, das famílias cristãs, e tenho certeza que também Deus irá manifestar sua glória e seu poder. E neste tempo em que o Covid-19 faz suas vítimas, né, e consciencializa o mundo todo, Cristo precisa ser bem alto, levantado, né? A cruz de Cristo, este panorama da sua morte, precisa ser levantado ao de cima, bem alto, em Gólgota, que as pessoas possam ler mesmo correndo, né? Possam ver lá no alto, no topo, de que a mensagem de Deus jamais caduca. Avançam as tecnologias, avançam-se, né, as filosofias, mas a palavra de Deus prevalece a mesma. O homem é frágil, o homem é insuficiente sem Deus e precisa desesperadamente da glória de Deus, da proteção de Deus, da mão de Deus, do amor de Deus para sobreviver. Então, louvo a Deus por todos quantos vão ouvir esta mensagem mais uma vez. Nós tivemos no primeiro dia apontando sobre o jejum, trazendo assim a definição que o jejum, né, é este momento em que o homem se restringe temporariamente por tempo definido, se abstém total ou temporariamente, né, para se dedicar à oração, se separa do comer, se separa talvez até do beber, para por um tempo determinado, né, se dedicar à oração, né? Então, nós também aprendemos sobre o que não devemos fazer no jejum na semana passada. Hoje queria falar sobre o jejum segundo Jesus, apontando para os propósitos do jejum. Mas antes de falar do propósito de jejum, eu queria que os irmãos soubessem que existem vários tipos de jejum. Existe o jejum parcial, existe o jejum total. Por exemplo, a Assembleia de Deus está fazendo um jejum parcial. É um jejum que sai das 0, né, às 12 de um dia, né, meio-dia de oração e jejum, começando com a oração tendo o reverendo, o presidente,
Reverendo Francisco, né? Domingos Sebastião, dirigindo toda, né, oração a nível nacional. Todos nós ficamos conectados à sua página para ouvir, né, e seguir as orientações da oração. Mas a permissão para beber água, isso é um jejum parcial. É um jejum, né, mas existem jejuns totais, que é quando a pessoa se priva completamente, né, do comer e do beber. E também existem jejuns, possamos dizer assim, aplicado a muitas outras coisas. Há pessoas que jejuam de assistir televisão, jejuam, por exemplo, de se envolver com a esposa ou com o esposo para se dedicar à oração. E ele se jejua, por exemplo, de alguma coisa. Podemos chamar a isso jejum também, aplicadamente jejum, não literalmente, mas aplicadamente, porque o jejum literalmente é fechar a boca, é se abster de alimento, né, totalmente ou parcialmente, por tempo total ou por tempo parcial também, ok? E então, podemos também apontar que na Bíblia Sagrada, estamos ainda a continuar na Bíblia, chegamos até Jesus, na Bíblia Sagrada, como estamos a estudar, o jejum, ele cumpre propósitos, ok? Variados. Variados propósitos podem, né, ser vistos nas Escrituras como motivo de jejuar, ok? Embora o jejum tenha na sua centralidade, o jejum principalmente é para a mortificação da carne, ele também cumpre variados outros propósitos, ok? E é sobre isso que eu queria estudar com os irmãos ao longo das Escrituras. Quando é que o jejum foi usado e com que propósito foi usado, né? Mas antes de eu falar da maneira correta que a Bíblia menciona sobre o jejum ou os jejuns corretos feitos na Bíblia, eu queria antes, né, trazer a colocação dos jejuns incorretos também feitos na Bíblia. Existem pessoas que jejuaram mal nas Escrituras e os seus jejuns não foram aceitos. Os seus jejuns foram, né, rejeitados. Não tiveram bênção alguma. Não tiveram efeito esperado. Jejum reprovável, reprovado. Primeiro jejum. Como é que nós não devemos jejuar? Ainda aqui no texto que lemos, Mateus 6,18, começando no texto, né? Nós não devemos jejuar para impressionar os outros, ok? Essa é uma maneira errada de jejuar para impressionar. E há muita gente que jejua desse jeito. Ele quer impressionar, ele quer mostrar que já fez 10 dias, já fez 7 dias. E até há pessoas que já morreram tentando fazer isso. Ouviu-se de alguém que tentou fazer o que Jesus fez, 40 dias sem comer, sem ter anjos para lhe servir, morreu aos 23 dias de jejum. Alguns até querem jejuar para bater o jejum que o amigo dele fez. É uma maneira incorreta de jejuar. Mateus 6,16, ele diz assim que vocês não podem jejuar para impressionar ninguém. Amém? O Deus que está no céu é que te vai ver e vai te recompensar. Então, sempre que jejuares para impressionar alguém, você jejuou erradamente e esse jejum perde o efeito. Segundo, por que não devemos jejuar? Não devemos jejuar se for para manifestar superioridade. Né? Você não pode jejuar para se mostrar maior do que os outros. Eu jejuei, como disse o fariseu. Isso você pode encontrar em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Um fariseu se coloca a dizer: eu jejuo 2 vezes por semana, não sou como esse pecador. Amados, assim como não podemos jejuar para impressionar, não podemos jejuar para ser superior a quem quer que seja. Ok? Porque o jejum não te torna superior, o jejum te humilha. O jejum não existe para te elevar. O jejum existe para te abater e para você cair naquele momento de contrição de alma e se conectar a um Deus superior que em secreto te recompensa. Vocês podem perceber? Então o jejum não cumpre a agenda da superioridade do ego humano, do egoísmo humano. O jejum serve à glória de Deus, quando feito por um homem que humildemente se dedica inteiramente a falar com o Pai. Amém. Terceiro, você não pode jejuar para compensar, amém? Para compensar por um pecado cometido. Há muita gente que comete pecado, erra feio, não quer confessar, não quer se humilhar, não quer pedir perdão,
Mas ele fica com a cabeça martelando daquela coisa que ninguém consegue se livrar dela, chamada culpa. A culpa lhe aterra a mente, a culpa aterra no aeroporto da sua alma, atraca no porto do seu espírito, e ele fica completamente atordoado, medroso, escondido que nem Adão debaixo da árvore. Mas como ele não sabe o caminho correto para alcançar perdão, que é a humilhação, a humildade, a confissão, o abandono, ele então vai jejuar. Eu já ouvi muita gente fazendo isso. Não, pecaste, faz só 3 dias de jejum e depois volta. Amado, não é o jejum que traz perdão de pecados, é o arrependimento. Não é o jejum que traz perdão, é a humildade. Não é o jejum que traz perdão, é a confissão. Amém. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. Tiago disse isso. Ok? Quando você estiver a passar por um erro, com um pecado, por um momento em que aquela bolha interior começa a te inflamar, você precisa se abrir e dizer: eu falhei. Ok? Em Isaías 58, 13 e 4, nós encontramos um grupo de pessoas que usam o jejum para cobrir seus pecados, seus erros. E isso está errado. Não podemos jejuar por essa razão, para compensar o pecado cometido. Amém? Aí você confessa. Agora, isso não significa que quem pecou não possa jejuar, mas significa que o jejum não pode ser um motivo pelo qual você venha, não pode ser o meio pelo qual você venha alcançar o perdão. Não é compensação. Não é tipo, eu cometi um erro, vou fazer algo que vai me doer para ver se Deus me perdoa. Não. O perdão que Deus te dá, Ele te dá de graça. Jesus nos ensinou a orar: perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Tem outro caminho para alcançar o perdão. Tem o caminho da confissão, tem o caminho do arrependimento, da contrição verdadeira. Amém? Você precisa, então, entrar por esses caminhos e alcançar o perdão por meio da confissão, por meio da humildade. Quarto, não podemos jejuar por obrigação religiosa, ok? Ainda Isaías 58, falei muito na semana passada, 58, 5 a 7, ainda fala sobre isso. As pessoas fazem simplesmente porque é uma agenda da religião deles, né? A religião verdadeira não entra por esses termos, né? Só porque é obrigação. E muita gente jejua por obrigação meramente religiosa. E ele sofre, ele dói. No fundo ele não quer. O que ele mais quer é encontrar um prato de comida e comer logo. Não, jejum tem que ser prazer. Jejum tem que ser alegria. Jejum tem que ser outro tipo de comida. Jejum tem que ser, né, leve. Jejum tem que ser pacífico. Jejum tem que ser, né, uma dedicação. Jejum é ter comida e se privar dela. Jejum é fazer o que Jesus fez quando os discípulos chegaram com pão, dizendo: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é um verdadeiro jejum. O jejum tem de ser prazer. Quando for obrigação, se torna um jejum inválido. E por último, jejuar para prejudicar alguém. Em Atos 23, 12 você vai encontrar isso, né? Atos 23, 12 você vai encontrar homens a jurarem que não iriam comer nem beber até que matassem Paulo. Uau! Esses caras não eram cristãos, amém, eram judeus. Mas infelizmente eu encontro pessoas iguais a estas e pior do que essas no cristianismo, que vão no jejum, sobem monte para matar a sogra, para matar a cunhada, para amaldiçoar o pai, para matar a mãe. Eu vou subir nesse jejum. Se meu Deus não é Deus, ela vai... E então jejua para matar alguém. Esse coração depravado precisa ser arrancado do teu coração. Não sei como é que se arranca o coração do coração, mas eu acho que tem uma maneira. Jejua exatamente porque quer prejudicar alguém. Em vez de entrar no jejum para tratar com suas debilidades, entra no jejum para clamar a um Deus justo para cometer injustiça. Deus mata, mata. A tua palavra diz: aos feiticeiros não deixareis viver. Amados, esse versículo está em Levítico. O mesmo Levítico que fala que ao feiticeiro não deixareis viver, diz também que o adúltero não vive, o fornicador não vive, o ladrão não vive. Em vez de você matar só o feiticeiro, também se mata o ladrão, se mata o adúltero, se mata o fornicador.
Nós estamos no tempo de Levítico, estamos no tempo em que todos esses pecados direcionados para a cruz de Cristo alcançam perdão, alcançam graça, alcançam mudanças e transformação. O sangue de Jesus justifica, lava e torna o homem muito mais branco do que qualquer roupa lavada na maior lavandaria da terra. Nós somos do ministério da reconciliação e não do ministério da morte. Não do ministério da oração suicida. Alguns cristãos pensam que são os muçulmanos gospel que colocam uma bomba de oração no monte para explodir todo mundo que ele não gosta. Deus não ouve essa oração. E se você um dia orou desse jeito, jejuou desse jeito, teve efeito, quem te atendeu foi Satanás. Se um dia você jejuou para alguém morrer e essa pessoa morreu, quem te ouviu, quem te atendeu foi o diabo Satanás. Porque o Pai está aplacado em sua ira por causa de Jesus. A ira do Cordeiro está para um tempo vindouro, mas Ele é um Deus misericordiosamente justo, justamente amoroso, amorosamente poderoso, poderosamente justificador de todos quantos se achegam a Ele por meio do seu Filho. Aleluia! E olha só, em Atos 23, Paulo já colocado em julgamento, 21 e 30 diz assim: não te deixes persuadir por eles, porquanto há mais de 40 deles, vê só, 40. E eu no mesmo da quarentena, né? Há 40 deles à espreita contra Paulo. Eles jejuaram sob pena de maldição, não comer nem beber até que tirem a vida dele. Agora, pois, estão prontos apenas guardando a tua palavra de consentimento. Amados, há pessoas que estão a jejuar erradamente a um Deus que não é Deus por causa ou para causar mal aos outros. Esse jejum não é aprovado nas Escrituras. Não é um jejum conforme Jesus. Não importa se você, teu profeta te disse o quê, teu bispo te falou o quê, se ele te ensinou a jejuar para ferir alguém, para matar alguém, esse ensino é doutrina de Satanás, é doutrina dos demônios, é doutrina da treva, não é doutrina bíblica, não é doutrina, não é jejum conforme Jesus. Sempre que nós encontramos na Bíblia jejum, o jejum estava à busca de livramento. Sempre que encontramos jejum na Bíblia, é para salvação. É para a aflição. Deixa eu citar aqui melhor, assim vamos seguir melhor o estudo. Primeiro, então, se nós não podemos jejuar para impressionar homens, não podemos jejuar para compensar pecados, não podemos jejuar para mostrar superioridade, nem podemos jejuar por obrigação meramente religiosa, se não podemos jejuar para prejudicar alguém, então por que devemos jejuar? Primeiro, antes de eu dizer devemos jejuar no Novo Testamento, vou dizer por que se devia jejuar no Antigo Testamento, ok? Mas nem no Antigo Testamento, no tempo da lei, em que se pesava a lei sobre os pecadores, havia um homem, um sacerdote ou um profeta, ou um judeu que jejuou para matar o outro. Não havia. Então vamos lá, no Antigo Testamento, por que se devia jejuar? Primeiro, por consagração. Grava aí você que está apontando o estudo. Por consagração, ok? Você pode encontrar isso também em Números capítulo 6, versículo 13 e 4, ok? O voto de Nazireu envolvia jejum. Quando o Nazireu era consagrado ao serviço, eles jejuavam, ok? Você vai encontrar em Números 6, 13 e 4. Então, por consagração. No Antigo Testamento, o jejum servia à consagração. Havendo consagração, havia privação, né, para com algumas comidas. Por exemplo, a vida toda de Sansão era uma espécie de um jejum parcial. Ele não comia uva, ok? Não bebia vinho, não cortava cabelo. Então, o Nazireu, ele tinha uma vida de consagração que envolvia privação. Então, o jejum é isso. É um momento de privação por causa de uma consagração, ok? Por que se devia jejuar no Antigo Testamento? Ou quando é que se jejuou no Antigo Testamento? Por arrependimento, quando havia arrependimentos de pecado. Essa é diferente de compensar pecado. Aqui é o arrependimento que vem antes e a confissão, ok, dos pecados que vinha depois. O arrependimento dos pecados conduzia as pessoas para
a uma vida de jejum, ou a uma ocasião de jejum. Você pode encontrar isso em 1 Samuel 7:6, quando Samuel em Mispá, né, em sinal de arrependimento, levou o povo a jejuar. Samuel leva o povo a jejuar em Mispá em sinal de arrependimento, como manifestação de contrição, né, pelos erros, pelos pecados cometidos. E Deus aceitou esse jejum. Em Números 9 e 11, você vai ver exatamente a mesma coisa, né? Ou em Neemias. Em Neemias você vai encontrar a mesma coisa. Neemias também convocando o povo a um momento de contrição e de jejum pelo arrependimento dos pecados. E ainda você pode encontrar isso em Nínive, no livro de Jonas, quando Jonas pregou para Nínive, inclusive os animais jejuaram, ok? Não por uma obrigação ritualística, religiosa, mas por um momento de arrependimento de pecado, seguido por um momento de jejum, ok? Outra razão por que você devia jejuar, ou se jejuava no Antigo Testamento, a exemplo de Davi, era quando houvesse luto, ok? Se antes dos óbitos havia jejum. E nós temos provas bíblicas em relação a isso. Em 2 Samuel capítulo 1, versículo 12, você vai encontrar Davi a jejuar por causa da morte de Saul, né? E de Jonatas. Jonatas e Saul morreram. Já Davi chamava a Saul seu pai, era seu general, era seu líder, quando Davi ainda era um soldado, mesmo ungido rei, mas um soldado. Ele chamava Saul seu pai, meu pai Saul. Saul perseguiu muitas vezes Davi, Saul queria matar Davi muitas vezes, mas Davi nunca, mesmo tendo oportunidade 2 vezes, nunca sequer lhe passou na cabeça matar a Saul. Quando Saul morreu na guerra, e Jonatas, o amigo dele que ele muito amava, morreram na guerra, Davi ficou sem comer. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Lembra quando eu disse que não podemos jejuar para matar alguém? Eu estou a falar de Saul. Saul é um homem que morreu e Davi jejuou por causa da morte dele. Fez um luto de jejum por causa da morte dele. Nota, jejuou de luto por alguém que queria lhe matar. Alguém queria matá-lo e quando morreu, Davi chorou, fez luto. Enquanto nós encontramos no tempo da lei homens como Davi, que oram e choram e lamentam a morte dos seus inimigos, aqui temos na graça homens que querem fazer jejum para matar até os seus amigos. Só porque lhe fizeram mal. É não conhecer as escrituras, agir desse jeito. Então, vamos lá chegar ao nosso ponto. Luto. Nós não devemos jejuar, ou na Bíblia se jejuava quando houvesse luto, ok? Temos aí 2 Samuel 1:12 e também podemos encontrar, ok? Em 2 Samuel também, segundo livro de Samuel 3:35. Não é segunda, é segundo de Samuel. Segundo de Samuel, amém? Então pode-se orar por isso, ok? Davi jejuou pela morte, primeiro, de Saul e também jejuou pela morte do seu filho. Seu filho, né, morreu e Davi, então, jejuou por Abner, ok? Ele teve luto, não deixou chegar comida assim, então Davi estava a chorar por causa do seu primeiro filho que havia sido morto, certo? E essa história é caricata, mas não vem a nosso estudo. A outra questão quase semelhante ao luto é se devia jejuar quando houvesse aflição. Aflição, ok? Davi jejua a favor de uma criança ou de seu filho. O seu primeiro filho com Betseba, ok? Não foi Salomão. O primeiro filho de Davi com Betseba não teve nem nome, morreu logo que nasceu. Quando ele nasce, ele ficou muito doente, gravemente doente, à porta da morte. Então Davi jejuou. No momento da aflição, se jejuava, ok? Quando houvesse aflição, e eles então desejavam buscar a Deus para que trouxesse solução, eles então jejuavam, ok? Segundo Samuel 12, 16 e 23, para quem quer confirmar em sua Bíblia. E também Josafá apregou um jejum para todo Judá. Rei Josafá, quando estava sob risco de ser vencido pelos moabitas e amonitas. Isso você vai encontrar em 2 Crônicas, capítulo 23, né? 20, versículo 3. Capítulo 20, versículo 3. Ali Josafá, sendo rei, ele chama todo Judá a dedicar-se à oração com aflição, porque os inimigos tinham se juntado, os moabitas e os amonitas muito poderosos se juntaram contra ele para o atacar, para o vencer. Então ele dedicou o povo todo a buscar a Deus em aflição e jejum, e glórias a Deus, a vitória veio. Amém. Ok? Quando se devia jejuar no Antigo Testamento? Também para buscar proteção, ok? Estamos ali, buscar proteção. Quando é que isso aconteceu? Você pode encontrar em Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. Esdras proclamou um jejum junto ao rio Ava,
pedindo a proteção e bênção de Deus sobre a sua viagem. E amados, essa cultura de Esdras se repetia várias vezes depois na história. Sempre que no dia da expiação o povo ia para fazer a expiação, muitos também iam em jejum para buscar a proteção no caminho, porque naquele tempo as estradas não eram tão seguras como é hoje, não andava-se de carro, tinha leões, bestas feras, então eles jejuavam à busca de proteção. Ok? Esther também buscou por proteção. Você vai encontrar isso em Esther capítulo 4, versículo 16. Porque Esther estava vivendo num tempo com Mordecai, né, seu tio, ou seu primo, né, que o criou. Então, aí estava para haver uma profunda destruição, né, do povo judeu. Então Mordecai jejuou sentado de roupa ali em aflição, buscando proteção. E também Esther, mesmo sendo rainha, pegou nas suas moças e então também jejuaram, e Deus trouxe resposta milagrosa. No livro de Esther o nome de Deus não aparece, mas sua mão está presente. É um livro poderoso. Amém. Devemos jejuar também em situação de enfermidade. Em situação de enfermidade. Se você ler Salmos de número 35, versículo 13, você vai encontrar Davi a falar sobre jejum e oração em momento de aflição. Davi ora pelos que estavam enfermos, né? Devemos também orar no Antigo Testamento por motivo de intercessão. Ok? Intercessão. Daniel orando por Jerusalém e seu povo na cova, igualmente separado, estava sem comer e sem ser comido. Amém? Daniel foi lançado na cova dos leões. Por que Daniel foi lançado? Porque orava 3 vezes ao dia. Mas quando lançaram Daniel na cova dos leões, não só Daniel entrou para orar, entrou também para jejuar. Foi privado de comida. Então Daniel não estava a comer, mas estava diante de leões que também entraram em jejum e não lhe comeram também. Glórias a Deus! Jejum é poderoso. Daniel jejuava, os leões jejuavam. Daniel jejuava, os leões jejuavam. Daniel jejuava e os leões jejuavam. Não é só Daniel que jejuava naquela noite. Não foi apenas os leões, não foram apenas os leões que jejuaram, o rei também jejuava. Vamos encontrar isso em Daniel capítulo 6, versículo 18, que diz assim: depois o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Amados, para o momento de busca de proteção, busca de resposta, busca de livramento, o povo no Antigo Testamento jejuavam. Esse rei aqui não é judeu, esse rei aqui não é hebreu, esse rei aqui só gostava de Daniel. Era o rei de povos que tinham vários deuses, mas quando viu Daniel em perigo, entrou em jejum e não deixou comida chegar. Quando amanheceu, todos se encontraram, todos que estavam de jejum, Daniel de jejum, os leões de jejum e o rei de jejum, e o livramento estava dado e os inimigos foram lançados na cova de leões. Lembra, vale dizer que Daniel não orou para os inimigos morrerem, só orou para Deus lhe livrar. E os inimigos morreram exatamente pela consequência de terem semeado uma semente negativa. Você não precisa desejar mal a ninguém. Cada um vai colher o fruto do que tem semeado. Assim como disse Paulo, ninguém vos engane. Tudo que o homem semear, isso também vai colher. Então não precisamos lutar contra quem quer que seja, determinar morte para quem quer que seja. Porque as pessoas que semearem morte vão colher morte. O que semearem vento vão colher tempestade. O que semearem problemas vão colher suas tragédias. E isso não vem de nós, né? Existe uma lei, né, que vai trazer isso a eles mesmos. Nós não precisamos, né, senão reconciliar as pessoas por meio do Evangelho. Amém? Certamente, essas são algumas das razões por que se devia jejuar no Antigo Testamento. Você pode encontrar outras, ok? Só para recapitular de baixo para cima. Por intercessão, situação de enfermidade, buscando proteção, no momento das aflições, no momento dos lutos, no momento de arrependimento do pecado, no momento de consagração. Ok? Então começamos já a compreender. Vou falar do que estarei falando inicialmente no encerramento. Vou continuar só para os irmãos que já assistem não perderem o fio da ideia. Ok? Falei tudo no Antigo Testamento. E alguém vai me perguntar, mas isso aqui é Velho Testamento, no Novo Testamento? Vamos lá, nos Evangelhos. Por que razão se devia jejuar nos Evangelhos? Primeiro, para a preparação para o ministério. Nos Evangelhos, o jejum tinha seu lugar na preparação para o ministério. Ok? Jesus não começou seu ministério terreno sem antes se separar em jejum.
Ok? Você vai encontrar isso em Mateus capítulo 4, ou especificamente em Lucas capítulo 4 também, versículo 1 e 2. Jesus se separou para se dedicar à oração, né? E se preparando para o ministério, o sagrado ministério. Então tem jejum na Nova Aliança, tem jejum nos evangelhos, tem jejum, né, na igreja. Embora nós, como já dissemos no princípio do estudo, não temos uma lei determinando, ordenando o jejum, temos o ensino de Jesus, ensinando como se deve jejuar, e temos o exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo, que ao se preparar para o ministério, jejuou. Infelizmente, muita gente entra para o ministério vazio, despreparados, por isso são esbofeteados, até por endemoniados, né, como os 7 filhos de Seva, que foram expulsar um demônio em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo pregava. Os demônios disseram: nós sabemos quem Jesus é, também conhecemos Paulo, vocês quem são? Nós conhecemos a Jesus, Paulo sabemos quem é. Vocês são quem? Né? Aqui como falariam no calão, vocês são qual? Vocês são quem? Vocês vieram da onde? Não conhecemos vossa preparação para nos expulsar. Ah, amados, então existe jejum nos evangelhos, ok? Primeiro, para a preparação para o ministério. Segundo, para a preparação para o embate espiritual. Ok? Em Mateus 7, 21, Jesus faz menção do jejum ligada à fé. Ok? Os discípulos vieram e disseram: mestre, tentamos expulsar o demônio desse homem, não conseguimos. Mas por quê? Se o Senhor nos deu autoridade para expulsar o demônio, por que não conseguimos expulsar ele? Jesus disse: essa casta de demônio. Quer dizer que existem dimensões de lutas espirituais, existem embates espirituais que exigem do cristão um revestimento e o acobertar de poder, né, que o capacite, ok? Eu recebi dom, sim. Eu recebi graça, sim. Eu recebi poder para expulsar demônio em nome de Jesus, sim. Assim como eu recebi ministério para pregar a palavra, sim. Mas para vir aqui eu tive que preparar. Eu fiz o esboço, achei os textos bíblicos, organizei os pontos. Precisei me preparar para fazer o estudo da melhor maneira. Senão podia ficar aqui a tagarelar, a ir para o princípio, a voltar e a misturar tudo. Porque não me preparei. Igualmente, para expulsar demônio, recebemos poder, sim. Mas precisamos sempre de revestimento. Porque há castas que só saem, como disse Jesus, com a oração e jejum. Infelizmente, alguns querem sistematizar esses versículos, querem mudar, querem até colocar os evangelhos na antiga aliança só para fugirem à responsabilidade ou de jejuar conforme a instrução que Jesus nos deu. Há castas que só saem com oração e jejum. E Jesus, quando expulsou o demônio daquele menino, que os discípulos não conseguiam expulsar, de onde estava a vir? Estava a vir do monte, estava a vir da transfiguração, estava a vir de um lugar de separação, estava a vir de um lugar de acobertamento. Suas vestes se transformaram em muito brancas que nenhuma lavandaria da terra poderia lavar. Jesus ficou completamente tão envolvido da glória de Deus que Pedro, quando viu isso, ficou assustado e sugeriu fazerem 3 tendas, porque estava diante de Jesus, Moisés e Elias. Imagina qual demônio resistiria a um Jesus que está vindo de um monte nessa dimensão, depois de ter um encontro quântico, né, de realidades quânticas, onde Moisés, que já morreu, Elias, que já foi levado para o céu, se encontra naquele momento, numa ocasião em que a explicação se tornaria perto de qualquer heresia, né? E qual demônio resistiria a Jesus saindo daquele momento? Deus também nos orienta. Se vamos entrar em embates espirituais, lutas espirituais, se dedique à oração e jejum, se dedique à preparação espiritual, revestido de toda a armadura de Deus, revestido do capacete da salvação, como você já tem a salvação, da espada do Espírito, que é a palavra, do cinto da verdade, revestido do calçado do evangelho, da couraça da justiça, todas essas armaduras, e do revestimento em oração e jejum para a preparação. E certamente os demônios não vão resistir. Amém. Por que se devia jejuar nos evangelhos? Também por causa da constante comunhão. Temos esse registro no evangelho, em Lucas 2, 37, falando de uma mulher, Ana, que perdeu o marido muito cedo. Apenas aos 7 anos de casamento ela perdeu, então decidiu continuar viúva e foi ficar no templo. E ela gastou o seu tempo, ou a sua vida. Ela ficou viúva, mas foi casar com uma vida de jejum e oração.
Amadas, e porque ela casou, né, as mulheres, porque ela se dedicou à oração e jejum, não mais ao casamento, não mais a lavar louça, a cozinhar para o marido, não. Ela foi se dedicar a orar e a jejuar. E então ela teve o privilégio de ver Jesus com seus próprios olhos e receber Jesus no seu colo. Ah, glórias a Deus. Junto com Simeão, eles disseram, com Simeão que disse: agora posso morrer porque meus olhos viram a salvação de Israel. Amadas, aquela mulher se privou de ter filhos humanos. Mesmo sendo moça, poderia casar, mas ela decidiu ir, guiada pelo Espírito certamente, para o templo em oração e jejum. E aquela que nunca teve seu filho no colo, teve o Filho de Deus no seu colo. Aleluia, porque ela viveu em constante comunhão de oração e jejum. Então você pode jejuar para manter constante comunhão com Deus, ok? É o exemplo do Evangelho. Outra razão por que você devia jejuar nos Evangelhos é devoção, ok? João e seus discípulos eram profundamente devotos. E Jesus uma vez foi questionado: João e seus discípulos jejuam, ok? E Jesus respondeu: olha, enquanto a noiva tem o noivo, não precisa jejuar, né? Não precisa estar de luto. E aqui também vem em Marcos 9, 14, 15, aquilo que disse do Antigo Testamento, né? O jejum muitas vezes era usado em luto. E Jesus já dá resposta a essa questão. Ele fala sobre luto comparado ao jejum, né? Que nós, a igreja, ou os discípulos de Jesus não jejuavam, porque Jesus não queria meter odre ou vinho novo em odres velhos, né? Não podia a noiva estar de jejum se está ao lado do noivo, se está ao lado da festa, não tem como estar de jejum. Mas Jesus depois diz assim: mas quando lhe for tirado o noivo, jejuarão, ok? Então quer dizer que Jesus estava a dizer que enquanto eles estavam com eles andando na carne, não precisavam de jejum. Eles estavam a ver Jesus no físico, eles andavam com Jesus aqui. As pessoas a pessoa para quem eles se dirigiriam para orar e buscar estava do lado deles. Por isso você não vai ver Jesus a exigir dos seus discípulos nem oração, nem jejum. Você nunca vai ver. E sempre que Jesus está aí orar sozinho, ok? E a única vez que Jesus ensina seus discípulos a orar, eles é que se interessaram por isso. Jesus sempre se interessou de lhes dar o ensino da palavra, mas nunca lhes deu o ensino da oração ou do jejum, nunca lhes obrigou a orar, porque o noivo estava com ele, a resposta da oração era ele, e ele estava. Mas quando o noivo for tirado, eles jejuarão, eles orarão. Então, esta é a resposta que Jesus deu ali para os fariseus que o questionaram por que eles não jejuavam, ok? Jesus disse: quando for tirado, eles jejuarão. E Jesus nos foi tirado de alguma maneira, embora nos tenha sido devolvido da maneira mais certa na ressurreição. E nós hoje vivemos em o jejum segundo a igreja. E agora, segundo a igreja, como é que a igreja jejua? Ok? Já falamos no Antigo Testamento como é que jejua, nos Evangelhos como é que se jejuava e como é que se instruiu o jejum. Agora, como é que se jejua na igreja? Ou como é que se jejua na igreja? Vamos terminar com isso para não alongar nosso estudo. Na igreja, em Atos, ok? Atos dos Apóstolos. Como é que se jejua em Atos dos Apóstolos? Vamos lá. A igreja já estabelecida sob a doutrina dos apóstolos e conselho dos anciãos, guiada pelo Espírito de Deus, jejuava em diversas ocasiões e temos bases nos textos bíblicos sobre algumas dessas ocasiões, ok? Vamos então. Eles jejuavam por quê? Primeiro, eles jejuavam para ministrar. Sempre que o povo de Deus, a igreja de Cristo, quisesse ministrar, a igreja primitiva, eles jejuavam. De onde é que tiro prova? Né? Atos capítulo 13, versículo 2, fala da igreja de Antioquia. E na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, né? E eles então citam os nomes dos profetas e doutores, dentre os quais estava Barnabé o primeiro e Saulo o último. E essa igreja, eles ministravam adoração a Deus, louvor a Deus em oração e jejum. Essa igreja, a Bíblia em Atos 13 sugere que eles tinham uma vida de constância, oração e jejum. Eram profetas e doutores. Infelizmente, hoje, se encontramos pessoas que se dedicam à profecia, até oram muito e jejuam muito, mas não estudam. Não estudam a palavra, não se dedicam ao estudo da palavra. Quando encontramos alguém que é doutor da palavra, estuda muito a palavra e não ora. Mas na igreja de Antioquia, os profetas e doutores oravam e jejuavam e louvavam e adoravam ao Senhor. Amados, é incrível. E por isso aquela igreja estremeceu o mundo. E por isso aquela igreja moveu o mundo. Porque era uma igreja que doutor orava.
e o doutor estudava a palavra. O profeta orava e o profeta estudava a palavra. Não eram profetas conforme o Antigo Testamento, não eram profetas do tipo João, eram profetas da Nova Aliança, eram profetas que profetizavam as Escrituras, que traziam a revelação. E quando você vai ver na Bíblia Sagrada, no mesmo livro de Atos, no capítulo 13, você vai notar que houve uma profecia. Provavelmente um daqueles profetas, recebendo uma mensagem, disse pelo Espírito Santo, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para as obras que tenho chamado. Eu creio que esse tipo de profeta na igreja ainda existe, na Nova Aliança existe e deve existir. Profetas que recebem a comunicação, a profecia de Deus, né? A revelação de Deus, o dom da profecia em ação para dar a comunicação. E o Espírito Santo dizer: separa o meu irmão Nilton, separa, orienta. Essas palavras devem haver, mas essas comunicações vêm no meio da oração e também muitas vezes do jejum. Amém? Então eles jejuavam para ministrar, né? Segundo. Terceiro, jejuavam para enviar ministros. Eles jejuavam para enviar ministros. Atos 13, 3. Ok? Quando o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado, a Bíblia diz: então eles chamaram os caras, os dois, e impondo as mãos sobre eles, orando e jejuando, os enviaram. Quer dizer que a igreja não enviava ninguém pelo belo prazer de achar: não, ele é doutor fulano. Infelizmente a igreja hoje ficou uma igreja que, meu Deus, tenha misericórdia de nós, né? Pessoas despreparadas, não enviadas por Deus, vão em trabalhos improdutivos e quando produzem alguma coisa não é fruto, é apenas resultados vazios que não glorificam a Deus. Por quê? Porque a igreja hoje não depende mais do Espírito Santo, depende dos formulários, dos critérios, dos organigramas e requisitos meramente humanos ou até requisitos formais, humanos, carnais e muitas vezes até meramente acadêmicos, e não dependemos do Espírito Santo para dizer: separai-me a Barnabé e a Saulo. Sabe por que nós já não ouvimos o Espírito? Porque não oramos e não jejuamos. Há exemplos desses homens da igreja primitiva. Oh, Deus tenha misericórdia de nós e nos mova a uma vida de consagração e que possamos ouvir que, olha, Barnabé e Saulo estão a ser chamados para a obra. Eles eram pelo menos 7 homens que eram classificados como profetas e doutores. 7. Mas separaram apenas 2. Amados, eles já eram profetas. A Bíblia diz: na igreja havia alguns profetas e doutores. Já haviam. Eles já eram profetas e doutores, mas eram locais. Eles funcionavam localmente. Sabe por que muitos agora, quando descobrem que ele é doutor da palavra, ele é profeta, só se envia? Porque já não dependemos do Espírito Santo, já não ouvimos a comunicação de Deus. Se fosse, se calhar, nós podíamos enviar os 7, né? Sem necessariamente ouvir, porque todo mundo é doutor, todo mundo é profeta, todo mundo é pastor, todo mundo é evangelista. Mas se ouvirmos o Espírito Santo, saberemos a hora certa de começar. Jesus Cristo andava sempre guiado pelo Espírito de Deus. Por isso, quando lhe diziam: faça, ele dizia: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Só quem tem consciência e é conduzido pelo Espírito sabe a hora de começar. Então a igreja orava e jejuava quando deviam enviar um ministro. Ok? Quarto, eles jejuavam para estabelecer presbíteros na igreja. Eles jejuavam para estabelecer os presbíteros da igreja. Onde é que eu tiro isso? Atos capítulo 14, capítulo a seguir. Atos 14, capítulo 13 e 14, para mim são capítulos de jejuns. Capítulo 14, versículo 23. Os homens, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. A igreja do princípio da igreja não só jejuava para enviar os que iriam para fora, como em Atos 13, mas também jejuavam pelos que iriam trabalhar dentro da igreja local. Atos 14. Não só impunham as mãos sobre os que eram enviados. Atos 13. Mas também impunham as mãos em consagração àqueles que iriam servir nos vários cargos da igreja local. Atos 14, versículo 23. Então, nota só como é que eles eram. Eles jejuavam e oravam para enviar ministros, mas também oravam e jejuavam para consagrar ministros que iam ocupar os cargos presbiterial, os cargos de ancião, os cargos de supervisor de toda a obra da igreja. Amados, indicar alguém para um tão nobre cargo não pode ser apenas exercício de uma mente inteligente ou de um observador dos olhos. Não, tem que ser a obra do Espírito Santo, tem que ser com consagração do alto. Quando eles
devessem ungir ou consagrar um homem de Deus para servir como presbíteros, eles oravam e jejuavam e impunham as mãos sobre eles. Aqui tem 2 ensinos importantes que a igreja abandonou: a imposição das mãos e o jejum. A imposição das mãos e o jejum. Quarto. Esse é o quarto, né? Então, na igreja eles jejuavam para ministrar, jejuavam para enviar ministro e jejuavam para estabelecer presbíteros. Amém? Guarde isso no teu espírito. E em seguida, então, o número 4 seria nas epístolas e cartas pastorais. Temos jejum nas epístolas pastorais? Nas cartas? Deixa eu responder como escrevi. As epístolas são documentos normativos da igreja. À medida que ela trata assuntos que são e devem ser, também trata assuntos que não são e não devem ser. Ok? Atos é um livro descritivo, na sua maioria, embora tenha ensinos normativos. Ok? Porque o exemplo para nós deve ser normativo. Certo? É o livro da igreja também, é Atos dos Apóstolos. Lá tem bastante ensino, pelo exemplo, pelas normas dos ensinos dos apóstolos também. E nelas não temos, nas epístolas, não temos apenas estudos sobre jejum. Nós não vamos encontrar nas epístolas pastorais, nem de Paulo, nem de Pedro, nem Tiago, nem Judas, né? João. Não vamos encontrar, por exemplo, um ensino sobre jejum. Por que não vamos encontrar? Alguém perguntaria. Porque isso não era um assunto discutido na igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha isso como um problema. Se calhar já era uma prática local, assim como vimos na igreja de Antioquia, no capítulo 13, no capítulo 14. A igreja não tinha isso como um problema a ser resolvido. Porque muitos dos que temos nas cartas pastorais são ensinos. Muitas vezes dados por meio de cartas a assuntos que eram problema na igreja. Paulo resolveu o problema na igreja de Coríntios, resolveu o problema da igreja de Romanos, dos romanos em Roma. Então essas cartas vinham para tratar problemas, para orientar, para dizer o que se não devia fazer, o que se devia fazer para corrigir, para redaguir, para consolar, para orientar. Então nós não temos nas cartas paulinas, petrinas, né, joaninas, não temos nenhuma orientação direcionada para jejum, porque provavelmente isso não era nenhum problema. Nas epístolas não temos nem proibição, nem permissão acerca de jejum. Agora, isso não é tudo, ok? Porque se nós lermos, e vou terminar minha fala com isso, vou terminar meu estudo hoje com isso, próximo estudo será agora domingo, e no domingo estamos a encerrar o nosso estudo bíblico e também o nosso jejum. Amém? Espero que Deus esteja a abençoar sua vida, você que está vendo live agora e você que vai assistir no YouTube em seguida. 2 Coríntios capítulo 6, 3 a 5, deixa eu ler. Diz a palavra: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Ok? Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor, não fingido. Nota só como é que termina o versículo 5, ok? Não temos uma determinação, mas ele está a falar para os ministros de Deus, está a falar para os ministros, é Paulo. Alguém vai dizer, não, jejum, na graça não existe, você não leu a graça, você não leu a Bíblia. Paulo está a falar para os ministros de Deus. Se alguém se preza ser ministro de Deus, precisa ouvir o que Paulo falou. E ele é chamado apóstolo da mensagem da graça. Enquanto para mim, todos os apóstolos de Jesus, eles são os pregadores da vida de Jesus. Paulo é pregador da morte de Jesus. E na sua morte, a redenção, né, a justificação confirmada na sua ressurreição. Então leia, vou repetir isso para os irmãos, fique muito claro. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Agora, Paulo está a dizer, temos que ser recomendáveis em tudo. Em tudo o quê? Guarda. Começa a apontar. Temos que ser recomendáveis em tudo. Em quê? Recomendáveis na muita paciência, recomendáveis nas aflições, recomendáveis nas necessidades, recomendáveis nas angústias, recomendável nos açoites, se te baterem, recomendável nas prisões, se te prenderem, recomendável nos túmulos, né?
Se te matarem, se te botarem, né, em morte, porque os discípulos naquela altura eram sacrificados. Recomendáveis nos trabalhos, recomendáveis nas vigílias, passar a noite, e recomendáveis nos jejuns. Então Paulo está aqui a dizer que ele é recomendável nisso. Deixa de trás para frente. Nos jejuns, nas vigílias, nos trabalhos, nos túmulos, nas prisões, nos açoites. Então eu só vim aqui para ler e falar de jejum. Então temos essa expressão na graça e nas cartas de Paulo, né? Só Paulo provavelmente tem registro de jejuns nas cartas, nas epístolas, ok? Ainda vou ler com os irmãos para terminar o capítulo 11, versículo 23 a 27. Diz a palavra assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muito mais. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui aceitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigo de salteadores. Em perigo dos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigo entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga. Em vigília muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Alguém diria assim, não, quando a Bíblia fala em jejum, está a querer falar que ele passou fome involuntariamente. Não. Paulo faz questão de separar fome do jejum. Vocês percebem? Ele faz questão de separar sede, fome de jejum. Nota só como ele coloca aqui o versículo 27. Ele diz assim, em trabalhos, fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede. Depois diz, em jejum. Nota a palavra, ele está a falar algo diferente. Fome e sede é uma coisa, jejum é outra. Fome e sede é dificuldade que ele passou. Jejum é a decisão que ele tomou. Aleluia. Então Paulo está a dizer que ele viveu desse jeito. Ele viveu vezes se separando para glorificar a Deus em sua separação, na mortificação da carne. Por isso esse apóstolo é muito estimado na história da igreja. O mais estudado dentre todos os apóstolos. O maior de todos, mesmo sendo o menor, vindo o último. Mas sua vida precisa ser para nós exemplo. Embora não tenhamos orientação direta nas epístolas sobre o jejum e também não temos proibição, temos o exemplo de Paulo. Que Deus possa ricamente nos abençoar nesse estudo. E guarde o teu coração. Não tenha receio, não deixa ninguém te confundir com os estudos contrários ao jejum. Esses nada fazem no evangelho. Estude a vida desses homens. Eles lutam contra tudo, lutam contra a oferta, lutam contra as nossas congregações, lutam contra o jejum, lutam até contra a oração, mas eles são frios, são mortos, nada produzem para o evangelho. Aprenda com Paulo que muitas vezes vamos ter perigo até entre os irmãos, teremos perigo entre os vizinhos, teremos perigo nos conterrâneos, teremos perigo de todos os sítios. Nós precisamos simplesmente imitar o exemplo daqueles que nos antecederam, como a vida de dedicação e jejum. No domingo, quando estiver a encerrar, não só vou falar de Jesus, ou do jejum segundo Jesus, eu vou trazer exemplo na história da igreja, pais da igreja que jejuaram, pais da igreja que não são exemplo de jejum. E não queira seguir exemplo desses que trazem o evangelho dos últimos tempos. Nós pregamos o evangelho de todos os tempos. Que Deus ricamente possa abençoar sua vida. Você que está em casa, você que está a ouvir essa mensagem, o jejum segundo Jesus. Até a última parte do estudo. A paz do Senhor. Pai, guarda o coração de cada um dos teus filhos. Abençoe a todos quanto ouvir essa mensagem. E nos agracie, Senhor, com as verdades nelas contidas. E que possamos crescer dia após dia em edificação da tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, vos amos. Shalom, a paz do Senhor, a todo o pessoal, Terraço da Graça, Jesus é, todo o pessoal de Angola, Deus abençoe. Obrigado. Até mais, fiquem em casa.